profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 4. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Ele é. Tá bonito aí, Vilmar? Vilmar tá bonito na porta, hein? Glória a Deus, hein? Maravilha. Deus é Deus de milagre, né, Vilmar? Amém? Amém. Glória a Deus. Bom também ver o irmão Carlos Malva. Bênção. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Amém? Não esquecendo o nosso acampa dentro. Os homens que não confirmaram, faz um esforcinho. Venha. 27 e 28 de maio vai ser bênção na sua e na minha vida. Amém? Amém? E só ouviu o pastor e o Charlinho. O resto igual aquele gato que está meio espremido no canto, né? Vale o amém dos homens aí? Amém? Amém? Ah, agora foi de trovão, hein? Apocalipse 1, versículo 4 em diante está dizendo: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Vede, Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Sim, amém. E aí Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Eu vou repetir, se você quiser repetir comigo em uma só voz. O Senhor Jesus diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Com a voz agora bem forte: o Todo-Poderoso. Amém? Se Ele é o Todo-Poderoso, põe a sua Bíblia aí comigo. Vamos dar uma salva de palmas para Ele, com glória, com aleluia. Se Ele é o Todo-Poderoso, glorifique a Ele nesta manhã. Se Ele é o Todo-Poderoso, glorifique a Ele, salmodie a Ele, salte na presença dEle. Eu tenho uma notícia para a igreja, que não é velha, mas que a cada dia nova Ele está vivo. Ele está vivo, Todo-Poderoso está vivo, e Ele está no meio de nós para fazer grandes coisas nesta manhã. Vamos orar. Pai maravilhoso, queremos agradecê-lo por esta oportunidade de nós declararmos que Hosana seja o nome do Senhor, de declararmos que a tua unção vai invadir e tomar a vida de cada um de nós, de nós declararmos, Senhor, que glória seja dada ao nome do Senhor. Mas nesta manhã nós te louvamos também pela vida das mamães que estão aqui, guerreiras, lutadoras, vencedoras, que deu a luz aos filhos, e as nossas mães deu a luz a nós, a minha mamãe. Eu te louvo, Senhor, nesta manhã, porque isto é uma obra-prima do Todo-Poderoso, do Eterno que é o Senhor. Aleluia. Fala conosco mais uma vez nesta manhã, mas esta manhã de domingo, a tua igreja está aqui. Eu digo por mim mesmo, eu sei que a tua igreja também vai dizer isso dentro do seu ser, dentro da sua mente. Pai, estou ansiando o Senhor continuar falando conosco a cada dia. Fala conosco nesta manhã, ministra aos nossos corações. Nós louvamos o teu nome, que a tua palavra agora seja liberada de uma maneira poderosa sobre a nossa vida. Nós oramos e te entregamos cada vida aqui, este lugar que é a tua igreja,
Te entregamos este ambiente, que seja um ambiente espiritual sobre a nossa vida, e que no nome de Jesus agora a nossa carne seja tomada pela presença do Teu Espírito Santo na nossa vida, e que nós agora possamos entender pelo homem espiritual que nós ansiamos como a corça junto às correntes das águas, beber dos rios que emanam da Tua palavra. Fala conosco, mata a nossa sede, mata a nossa fome, e que nós possamos, ao terminar este culto nesta manhã, dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Você vai assentar dizendo, por favor, mais um amém, que quer dizer assim seja, amém. Pode tomar o teu assento nesta manhã, no nome maravilhoso de Jesus. Amados irmãos, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, e graças a Deus Ele confirmou ao meu coração esta palavra que nós acabamos de ler aqui nesta manhã. E esta palavra tem muito a ver, porque nós sempre, no passar dos nossos dias, vem a ideia de muitas visões daquilo que realmente Jesus Cristo, Ele foi, Jesus Cristo era, e Ele virá, com certeza, de uma maneira visionária que nós todos contemplaremos com os nossos olhos. Mas a maioria das pessoas, queridos e amados irmãos, tem a visão daquele Cristo, e é isso que eu queria dizer a vocês sobre a visão do Cristo que nós presenciamos aqui na casa do Senhor, quando nós referimos sobre a morte de Cristo. Este homem que a Bíblia nos relata aqui, chamado João, ele teve a oportunidade de presenciar Cristo nas duas visões que nós vamos falar aqui nesta manhã. João, nós sabemos, foi chamado pelo Senhor para ser um dos seus discípulos, tornando-se sim aí depois, por conseguinte, a morte de Jesus, um apóstolo, que quer dizer um enviado, um emissário do Senhor, aquele que tem uma função apostolar, como se fosse um missionário, aquele que vai desbravando, como se fosse um dia que Deus usou um homem para falar comigo, que o ministério que Deus tinha na minha vida era como se fosse um trator que entra, vai derrubando florestas virgens, e aí vai desmatando para que depois pudesse chegar. É claro que nós presenciamos, existem 5 ministérios, e não é isso que eu queria falar. Vem o pastor e ele apacenta, e ele organiza todas as coisas, e eu louvo o nome do Senhor que João, ele pôde presenciar isso, como não só como seguidor de Jesus, mas depois na prática, como apóstolo, vendo igrejas sendo edificadas, pessoas sendo curadas, libertas e abençoadas, e chamadas ao ministério, não só pela vida dos outros que eram seus companheiros, mas também pela sua própria vida, e pelo ministério pelo qual o Senhor o chamou. Mas, segundo aqui o livro do Apocalipse, nós presenciamos um momento muito triste na vida deste apóstolo chamado apóstolo João. Ele teve visões de coisas maravilhosas, andou com Jesus, viu cegos sendo curados, coxos andar, pessoas ressuscitando no meio dos mortos, ele viu pessoas se rendendo, chorando, ele viu Jesus multiplicando o pão, multiplicando o peixe, Jesus fazendo milagres maravilhosos, irmãos. Mas agora, segundo aqui o capítulo de número 1 do livro do Apocalipse, da Revelação, diz que João foi preso. Ele não foi preso como um daqueles que foi preso por molestar, por incomodar o império, por ter matado alguém, por ter furtado alguma coisa, por ter defraudado o dinheiro do próximo, ou o dinheiro do império, ou o dinheiro da coletoria. Não, mas João, segundo o que está escrito aqui, ele foi preso por causa do testemunho de Jesus Cristo, por causa da pregação da palavra, e por este fato ele foi levado para uma ilha, que está registrada aqui no versículo 9 do capítulo de número 1, para uma ilha chamada a ilha de Patmos. E lá nesta ilha, queridos e amados irmãos, você não vai encontrar, por mais que aqui tenha poucos detalhes, aqui estava dizendo que na ilha de Patmos, ele diz assim: eu, João, vosso companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos. Ele está dizendo aos seus leitores que ele era companheiro de todos que estavam na liberdade, porque agora ele estava
prisioneiro por algo que ele não tinha feito, podemos dizer assim, de acometido nenhuma fraude na lei romana, mas ele, segundo os olhos espirituais, havia defraudado alguma coisa. Satanás então usou para que as pessoas, o imperador, os magistrados, os maiorais, prendessem ele e levassem para a ilha de Patmos. E ele diz assim: olha, eu sou companheiro de vocês nas aflições, mas eu também sou companheiro de vocês no amor e na perseverança. Você vai presenciar nesse pequeno argumento, afirmação, que João ele passava as aflições pelo fato de ser perseguido, mas o fato dele estar dentro da ilha de Patmos, no lugar do encarceramento, ele não se achava preso, mas ele se achava amando da mesma maneira e perseverando de uma maneira muito mais intensa. É isso que nós precisamos de entender, que os intempéries da vida, que as aflições da vida não podem ser prisões para desanimar a nossa fé, não podem ser prisões para nos fazer enfraquecer em amor, enfraquecer em perseverança, enfraquecer em fé, enfraquecer em seguir e ir para o alvo pelo qual nós fomos destinados. O alvo nosso é Jesus, o alvo nosso é o céu, o alvo nosso é a salvação. Aleluia! Isso não pode nos desanimar, estes intempéries não podem nos parar. E João falou: eu sou o vosso companheiro, não importa se eu estou aqui nesta ilha ou se eu estou aí com vocês, vocês estão longe de mim, mas eu continuo perseverando, eu continuo da mesma maneira, muito mais intensa agora, porque eu fui preso por causa do testemunho, por causa de Jesus, por causa da palavra de Deus. E aí, queridos e amados irmãos, que entra uma visão maravilhosa que Deus dá a João. Mas antes de começar a falar desta visão que Deus deu maravilhosa a João, ele já tinha em mente outra visão, não uma visão espiritual, mas uma visão, não é com seus olhos humanos, de coisas espirituais que aconteceram como milagres aqui nesta terra. Ele viu sinais, maravilhas, mas ele pôde presenciar com seus dois olhos humanos a pessoa maravilhosa de Jesus. E ele teve a oportunidade de estar ao lado de Jesus durante 3 anos do seu ministério. Passou um período maravilhoso, por mais que ajuntavam-se os religiosos da época, que eram os judeus, a perseguir a Jesus e os seus discípulos, os que estavam sendo chamados 12, aqueles que seguiam também a Jesus. Mas quando chegou o momento crucial, que eram os últimos dias que Jesus seria crucificado, João pôde acompanhar tudo isso. E a palavra de Deus, queridos e amados irmãos, lá em João, ele mesmo escrevendo no capítulo de número 19, versículo 25 ao 27, depois na sua casa você poderá ler isso. Lá estava dizendo e nos mostrando que João acompanhou tudo. João acompanhou Jesus no Getsêmani, no último momento que Jesus orou, e ali gota de sangue tornou, não é, junto com seu suor. E aí Jesus sendo levado, Jesus sendo julgado pelo Sinédrio, não tendo condição de nem tampouco responder e abrir a sua boca, porque já estava escrito no livro do profeta Isaías que ele seria como cordeiro e não abriria a sua boca para reclamar. Por que disso? Porque Jesus teria que passar no nosso lugar. Ele acompanhou tudo isso. E aí, quando já julgaram a Jesus, Jesus agora vai subindo naquela chamada Via Dolorosa e chega até o lugar chamado Gólgota, o Monte Caveira, o lugar do sacrifício, o Calvário. E ali, quando Jesus é colocado naquela cruz com as suas mãos abertas, anteriormente a isso nós sabemos, quando ele foi julgado, soldados colocaram uma veste nele de escarlate, fizeram de espinhos uma coroa, colocaram na sua cabeça, arrumaram um pedaço de madeira chamado de caniço, colocaram na mão dele e começaram a zombar de Jesus, chamando ele de rei dos judeus, de rei de todos que estavam ali. Mas Jesus, não abrindo a boca, diz que eles pegaram do mesmo caniço e bateram na cabeça de Jesus em cima da coroa, para que a coroa pudesse entrar. E aí sabemos muito bem que o sangue saiu. Então tudo isso João pôde contemplar, vendo
Jesus no seu sofrimento. E aquela hora tão crucial, irmãos, antes de chegar a hora nona, a palavra de Deus aqui em João 19, de 25 a 27, fala que existiam pouquíssimas pessoas, que estavam pouquíssimas pessoas presenciando Jesus já crucificado, quase a hora nona. Ali estava sua mãe, chamada Maria, a irmã de Maria, ali estava uma mulher também chamada Maria, mulher de Cleopas, e a última Maria que cita o texto, uma mulher chamada Maria Madalena, que era seguidora de Jesus. E mais embaixo, João, sendo narrador do seu evangelho, ele não cita o seu nome, mas ele inclui algo falando sobre a sua pessoa. Eu pergunto para você, aonde estavam os outros apóstolos? Eu creio que poderiam estar com medo, envergonhados, ressentidos. Eles estavam com todo o sentimento que eu e você não queremos ter, principalmente o sentimento de decepção, de não poderem fazer nada. E ali estava citando algo importante que João presenciou os últimos minutos de Jesus. Ali estava dizendo que quando Jesus contemplou todas aquelas Marias ali, ele contemplou o chamado discípulo amado, e ele virando para Maria, sua mãe, e virando também para João, ele disse assim: mulher, eis aí, não é, o seu filho. Eu creio que dentro do coração de Maria, ela não estava querendo aceitar Jesus morrendo daquela maneira, e quando ele vira para o discípulo amado que está lá, ele então refere a ele e fala: olha aí, homem, olha aí a tua mãe. E diz que depois desta expressão de falar que João era filho de Maria e Maria era mãe de João, João então, por ser bem próximo de Jesus, ele então tomou Maria e levou e cuidou de Maria. Eu creio que talvez os restos da sua vida, o resto dos seus dias, mas diz o texto que ele cuidou de Maria por longo tempo na sua casa. Amados, a visão de João não era uma visão muito boa de ser tida, de ser visionada. A visão de João, os olhos de João estavam contemplando o seu Senhor sofrido agora na cruz do Calvário, e ainda mais de ouvir falar pela sua própria boca: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Diz que ele deu o último respiro morrendo na cruz do Calvário. Imagina o choque que João deve ter passado de viver os próximos dias com seu coração triste, mas ele foi revitalizado pelo Senhor, porque ele não parou de pregar. Aqui diz na palavra do Senhor que nós acabamos de ler no versículo 5, João sauda 7 igrejas da Ásia, e ele fala assim, olha, e ele diz assim, que ele está vindo para escrever, para mostrar essa revelação do Apocalipse, sobre uma pessoa maravilhosa, sobre uma pessoa que ele estava dando testemunho. De quem era o testemunho? Que João estava dando testemunho de Jesus Cristo. Então isso me mostra que João não se intimidou com a morte de Jesus. Por mais que você sofra com a morte do seu parente, sofra com a morte de alguém que é bem chegado, da esposa, do esposo, de um filho, mas o Senhor nosso Deus, ele nos revitaliza a não desanimarmos, ele nos revitaliza a não pararmos, porque a vida não para. Nós temos que seguir vivendo, seguir batalhando, seguir conquistando, seguir perdendo também, mas a vida é um constante matar leão, matar urso, matar gigante, para que Deus seja glorificado e nós vencedores, para a glória do seu nome. João não parou, continuou pregando. E aí ele foi preso e levado para a ilha de Patmos. Até aquele exato momento, amados, na mente de João a visão é: o meu Jesus sofreu, vestiu uma roupa escarlate, foi arrancado a sua roupa, jogada à sorte, colocaram uma túnica sobre ele também, e depois deram um caniço, furaram, traspassaram o seu lado, uma coroa de espinhos, crucificado, cravejado, morreu em sofrimento, chicoteado. Era esta a visão. Mas a palavra do Senhor começa aqui no versículo de número 1 do capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 1, falando que foi a revelação, olha aqui que está dizendo, de Jesus Cristo, pelo qual Deus lhe deu para mostrar as coisas que em brevemente deve acontecer. E naquele momento que João está lá dentro da ilha de Patmos,
encarcerado, que não podia sair, né, tão pouco. Diz a palavra do Senhor que apareceu, olha aí o texto, apareceu um anjo da parte do Senhor, aleluia, para mudar totalmente a visão de João. Você vai entender daqui a pouco a mensagem, para mudar totalmente a visão. E este anjo, amados, ele veio falar com João que ele deveria, olha aqui o versículo de número 3, quando João compreende, ele fala assim, que bem-aventurado aquele que lê, mas bem-aventurado também aqueles que ouvem as palavras desta profecia, mas muito mais bem-aventurado é aquele que guarda as palavras desta profecia, para que se cumpra o seu tempo. Ou seja, João ouviu, João viu, mas ele guardou as promessas de Deus no seu coração, e estava esperando a manifestação das promessas de Deus na sua vida. E Deus agora escolhe a João, Deus agora olha para João e o escolhe, envia um anjo para revelar, olha lá o versículo 1, para revelar, para notificar a João. Eu creio que João caiu com seu rosto em terra, mas ainda não tinha sido arrebatado dos seus sentidos, pelo fato de João ter um temor de Deus. Nós temos temor de Deus quando Ele fala conosco, nós nos aquebrantamos, choramos, e até mesmo tem hora que nós nos jogamos ao chão, porque a estrutura do nosso corpo em relação àquilo que Deus direciona a nós é muito maior do que o nosso corpo físico, do que os nossos sentimentos, e nós queremos nos prostrar, porque maior do que nós é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E aí, queridos e amados irmãos, eu creio que quando a voz do anjo referiu a João, João começou a ouvir o chamado de Deus pela boca do anjo, mas não ficou somente na mensagem daquele anjo, o emissário da parte de Deus. Diz que quando João, queridos, olha mais embaixo no versículo 9, quando João está tendo aquela oportunidade de ter, não é, um emissário de Deus anunciando a ele, uma voz por detrás dele clama muito mais do que a voz do anjo. Não entrando agora se é, se não é uma aparição de um anjo, como se fosse o Senhor, não é? Mas uma voz, só sei que surgiu por detrás, e diz que essa voz era uma voz muito mais alta do que a voz que esse microfone pode me dar, uma voz como a voz de uma trombeta. E essa voz como a voz de trombeta, quando João identificou que era a voz do Senhor Jesus que estava trazendo a ele, diz a palavra do Senhor que ele caiu com seu rosto em terra, e ele foi arrebatado nos seus sentidos. Ou seja, João teve um arrebatamento de sentidos e começou a ter a visão que Deus queria dar a ele, da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Eu já vou adiantar o tema da minha mensagem, amados, e dizer a você uma comparação. Se nós temos 30 dias no mês, louvado seja Deus que nós celebramos um dia. Já imaginou se nós celebrássemos 30 dias a visão de um Jesus crucificado? Nós passaríamos aqui, pastor, 30 dias, os dias de culto, ou se fosse 30 dias de culto, como tem igrejas por aí, só lembrando, entristecidos e derrotados, porque isso traz realmente uma tristeza muito grande no nosso espírito, de um Jesus que passou por um sofrimento na cruz do Calvário. Eu louvo a Deus que nós celebramos só uma vez por mês a morte de Jesus na Santa Ceia, mas nós temos, irmãos, é isso que eu gostaria que nós entendêssemos, o restante dos 29 dias para celebrarmos um Jesus glorioso, e é essa visão que nós temos que ter. Temos que ter a visão de um Jesus morto, sofrido, sim, mas a visão do Jesus da igreja não é uma visão do Jesus do passado sofrido, é uma visão de um Jesus glorioso, vivo, maravilhoso, e que está aqui a todo dia. Talvez você saia daqui e o teu culto não termina, igreja. Você vai trabalhar, daqui a pouquinho você volta para casa, você vai almoçar, termina este momento litúrgico de culto, mas dentro de você não pode sair, não sai, porque quem habita em você é o Espírito Santo, a visão de um Jesus glorioso. Você vai lá no trabalho, alguma coisa está dando errado, o que você faz?
Jesus sofrido, me socorre. Claro, Jesus sofrido não pôde socorrer ninguém, porque ele já estava pagando o sofrimento nosso, ele tinha que pagar nosso lugar. Mas você lembra de um Jesus glorioso e vitorioso, e você faz como o apóstolo Paulo fala: eu posso todas as coisas, é ou não é? Naquele que me fortalece. Senhor, me socorre. Você tem a visão de um Deus que abriu o mar vermelho, que ressuscitou a Lázaro, que curou o cego, curou o mudo, que transformou circunstâncias das mais adversas na vida das pessoas. Então a visão, e eu louvo o nome do Senhor, pode levantar a sua mão para você dar glória. Ao sair dessas portas, você e eu precisamos ter a visão de Jesus glorificado e vivo, porque se ele está vivo e ele é glorificado e ele é vencedor, com certeza ele pelejará por você, porque a visão que você tem dele é a visão de ser mais do que vitorioso sobre todas as coisas. Aleluia! Ele começa a escrever aqui a estas igrejas, que são 7, a começar de Éfeso até a igreja de Laodiceia, e ele começa a dizer que é o testemunho, não é? A fiel testemunha, que é Jesus. Ele é o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reinos da terra. E quando ele cai prostrado ali, irmãos, ele começa a ter uma visão maravilhosa do Senhor. Ele foi arrebatado em sentidos, e a visão que ele começa a ter é a seguinte: aquela voz diz para ele, no versículo de número 11, e a voz dizia a ele: o que você vê, escreve agora num livro. E quando você escrever num livro, você vai pegar este livro, esses escritos, e enviar para 7 igrejas que estão chamadas na Ásia Menor. E quando, amados irmãos, João teve essa revelação daquilo que ele iria ver e viu, daquilo que ele escutou e registrou, e enviou posteriormente, não naquela hora, né? As 7 igrejas da Ásia Menor, a visão continuou. E a visão continuou, querido, diz aqui: quando eu voltei para ver quem falava comigo, que a voz vinha pelo lado de trás, diz a palavra do Senhor que ele teve uma visão maravilhosa deste Jesus glorificado e vivo. Aleluia! Nesta manhã, antes de continuar com a minha mensagem, eu queria incentivar a igreja: quando os problemas vierem até você, até a mim, até nós, e demonstrarem como problemas semelhantes à morte, semelhantes ao câncer, semelhantes à cegueira, semelhantes a qualquer coisa drástica deste mundo, como um tornado, como um furacão, comece a profetizar e peça a Deus para te dar a visão deste Jesus glorioso, porque este Jesus glorioso venceu a morte, este Jesus glorioso conquistou a morte, este Jesus glorioso trouxe a vida, e a vida com abundância, e a solução dos problemas. Aleluia! E quando tudo isso se apresentar da parte do inimigo, mostra para eles, para estes problemas, que o teu Jesus tem poder sobre eles. Vale um glória da igreja nesta manhã. E aí, quando ele virou para ter a visão, ele viu como um candelabro, e tinha 7 luzeiros neste candelabro. A significação disso era as 7 igrejas, com seus respectivos líderes. E diz que esses 7 luzeiros que estavam acesos no candelabro, diz que ele teve a visão de um homem, semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus, e ele passeava no meio dos 7 luzeiros. A visão não acabou, irmão, diz desse Jesus vitorioso. Ele teve a visão na seguinte ótica: ele viu este homem, e as vestes deste homem, presta atenção, não eram as vestes que ele teve lá naquela visão passada. Pastor, qual é a veste da visão passada? Uma veste vermelha, uma veste escarlate, uma veste cor de sangue, que já estava demonstrando tudo aquilo que Jesus faria por nós, que era derramar o seu sangue precioso e sofrer no nosso lugar. Não era essa visão, mas ele teve a visão maravilhosa da veste de Jesus. Sabe qual foi a visão? A visão de uma veste chamada veste talares, a visão de uma veste como se fosse uma veste sacerdotal,
uma veste branca. Jesus, irmão, deve ser visto por nós, não com vestes vermelhas, mas as vestes de Jesus devem ser vistas pelos nossos olhos como uma veste sacerdotal, como está aqui. Mas o que isso tem a ver, comigo, com a igreja, com o Senhor e com Jesus? Tem tudo a ver. Se Jesus foi visto com veste sacerdotal, é porque Jesus pagou o preço, entrou no Santo dos Santos, e agora, no nome de Jesus, quando você orar, meu irmão, não esquece no final da oração de dizer assim: eu oro em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a visão de Jesus vestido em sacerdote é porque Jesus entrou lá dentro do Santo dos Santos, tomou o lugar do verdadeiro sacerdote, e ele, tomando o lugar do verdadeiro sacerdote, ele tem condição de interceder a Deus. Tudo que você no seu dia a dia pede no nome de Jesus, ele responde diante do Senhor, e o milagre chega na tua vida. Tudo que você pede no nome de Jesus diante do Pai, o Pai responde, passa por Jesus e chega até você. E nesta manhã, no nome de Jesus, milagres vão acontecer na vida dessa igreja. Milagres vão acontecer, porque Jesus é sacerdote aqui nessa manhã. Jesus é sacerdote aqui nessa manhã. Quem crê nisso, adore e glorifique o nome maravilhoso de Jesus. Estas vestes talares, que está dizendo o meu texto, que é um vestido como se fosse de um sacerdote. Meu irmão, eu poderia continuar aqui falando sobre esta veste, que ela é maravilhosa, ela é linda. Ela representa alguém que realmente tem condição de chegar até a presença de Deus. Jesus chegou à presença de Deus. Jesus foi aquele que nos trouxe a comunicação de novo com Deus. Nós poderíamos falar destas maravilhas. Aquele Jesus que estava sofrendo lá, querido, ele só chegou à presença de Deus quando ele morreu, abrindo agora o véu, e ele tomou as vestes sacerdotais. O Jesus da igreja, a visão que você tem que lembrar quando você pedir a Deus, é de lembrar que Jesus agora é o seu sacerdote diante de Deus, e tudo que você pede no nome dele, não é no nome do pastor Sandro, não é no nome de nenhum irmão ou irmã aqui, peça no nome de Jesus, porque a visão de Jesus é que ele é sacerdote para todos sempre, intercessor. Sacerdote era essa função dele, interceder diante de Deus, e por causa da vida santificada do sacerdote, Deus enviava a resposta e o povo era abençoado. Quem quer ser abençoado em Cristo Jesus aqui nessa manhã? Aleluia! Eu vou ler um texto para vocês que nos mostra isso. Hebreus 4, 14 a 16 fala assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, preste atenção no texto, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Meu retorno aqui está baixo, pode tirar lá do salão, mas deixa o retorno para mim que eu não estou me ouvindo. Com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontraremos graça que nos ajude no momento da necessidade. O texto já falou tudo para nós? Já falou, meu irmão. Levanta a sua mão que eu quero profetizar algo na sua vida. Quando você estiver passando por aflições, por tentações, por lutas, por qualquer intempérie na sua vida, o Espírito Santo vai fazer você lembrar da visão de Jesus como sacerdote. E quando você entrar na presença dele e acreditar que ele é o sumo sacerdote, Deus vai mandar um milagre, Deus vai mandar um milagre, Deus vai mandar um milagre, e você vai receber no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ele passou tudo no nosso lugar. João teve essa visão. Ele viu Jesus andando no meio dos 7 candeeiros de ouro que estavam acesos no meio das igrejas. Jesus está passando aqui no meio da igreja aliança, está passando no departamento das mulheres, está passando no departamento dos homens. Olha, Jesus está vendo você, viu, homem? Está passando no departamento dos jovens. Jovem, Jesus está vendo vocês. Está passando no meio dos obreiros. Obreiros, Jesus está vendo nós. Está passando no meio das crianças. Está passando aí, visitante lá na tua casa. Jesus está passando no meio da igreja. Ele não exclui ninguém.
Mas você precisa de ter a verdadeira visão. Não é a visão do Jesus sofrido, que não pôde fazer nada a não ser pela sua morte por você e por mim. Mas a visão agora é de um Jesus que ressuscitou. Jesus ressuscitou, igreja? Jesus ressuscitou. Quem já foi abençoado por esse Jesus sacerdote, levanta a sua mão e dá glória agora. Levanta a sua mão e dá glória. É este Jesus que eu vim nesta manhã para dizer: vocês, irmãs vitoriosas, vocês, mulheres de fé, eu vim aqui para dizer para vocês, irmãs, Nabachuri canta labassuri andalabarraia, que este Jesus que vocês servem, irmãs, é um Jesus que tem escutado a oração de vocês, porque Ele é sumo sacerdote. Aleluia! Jesus está intercedendo por nós. E pode ter certeza de uma coisa: não vai ter boi na linha, a linha não vai cair, não vai ser cortado o fio, não vai ser tirado o sinal. Jesus é o canal direto da nossa vitória, do perdão dos nossos pecados, da bênção de Deus na nossa vida. Aleluia, aleluia. É esta visão que eu quero ter sempre. Jesus, por favor, Jesus, interceda pelos meus problemas, porque o Senhor sabe muito bem o que é ser um ser humano. O Senhor sabe muito bem do que o Senhor passou como ser humano, e agora estou passando, mas eu creio que o Senhor é o meu sacerdote, que o Senhor é aquele que me dá a vitória pela fé, mas demonstrando graça sobre a minha vida. Quem quer graça de Deus? Quem precisa de graça de Deus? João foi continuando, vendo o homem andando no meio dos 7 candeeiros de ouro, e ele continuou com a visão. Ele diz assim: alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes talares, cingido na cintura do seu peito com um cinto de ouro. Ele foi falando mais, e quando ele olhou para cima, que está acima do tronco, a cabeça, ele viu a cabeça deste homem como uma cabeça que os seus cabelos eram brancos como a lã, eram brancos como a neve. Isso nos dá a demonstrar, irmão, que o nosso Jesus é um Jesus de honra. Ele foi honrado. Jesus agora não está sofrido mais. Jesus está agora revestido da cabeça até o seu pé da divindade, com honras. E os anjos dizem: santo, santo, santo. A igreja deve dizer: santo, santo, santo. Os anjos dizem: Ele é o Senhor dos exércitos. A igreja deve dizer: Ele é o Senhor dos exércitos. Os anjos o adoram porque Ele recebeu a honra do preço da sua luta, do seu trabalho. A igreja deve glorificar a Ele porque Ele é vencedor. Aleluia. Jesus, o seu cabelo é branco porque Ele está revestido de quê? De honra, e revestido de pureza. Todas as vezes que nós olhamos para alguma coisa branca, a gente sempre lembra o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala de santidade, fala de honra, fala de recompensa. A palavra de Deus fala de pureza. Da mesma forma que Jesus é puro, seja puro também, igreja do Senhor. Da mesma forma que Ele é santo, seja santo também. Um determinado dia, quando Josué, um grande homem, um grande guerreiro, um grande líder, assumiu o lugar de Moisés, e ele foi para tentar conquistar a sua primeira cidade. Deus fez ele acampar em Sidim, e quando ele acampou naquele lugar, Deus chegou num particular com ele naquela noite, naquele cair do sol, que o judeu considera 6 horas da tarde, começar de um novo dia. E quando o Senhor disse para ele, falou assim: olha, Josué, continua com o povo acampado aí, põe este povo para santificar, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. Por que que Deus estava dizendo isso, irmão? Porque o povo precisava de estar santo, sim, porque quem estava no meio deles, quem queria estar no meio deles, quem queria agir no meio deles e através dele, é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus maravilhoso. Deus exige a santidade da igreja. Se não estivermos em santidade, não podemos representar este Deus à face da terra. Por isso, nesta manhã, meu irmão, tenha a visão de Jesus Santo, mas busque também a santidade pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Vale outro glória aí da igreja? Olhando para a cabeça, viu os cabelos brancos, significando a honra, a pureza e a santidade. Continuou a dizer ainda mais, quando ele olhou para baixo, mais um pouquinho da fronte deste homem chamado Jesus, deste Jesus que já estava com o seu corpo de glória, vitorioso e vivo. Ele viu Jesus agora com seus olhos semelhantes a 2 brasas vermelhas.
E aqui diz que os olhos do Senhor eram como olhos de chamas de fogo. Ah, pastor, mas agora então Jesus vai consumir tudo. Sim, poderá consumir tudo. Mas a visão destes olhos, segundo os intérpretes, são os 3 atributos, a começar da onisciência do Senhor. São os 3 atributos que nenhum ser humano na face da terra, e nem tampouco o inimigo das nossas vidas, chamado Satanás, a antiga serpente, o dragão vermelho, que está lá no Apocalipse, quando luta com a mulher vestida de sol, nem tampouco ele, o acusador dos irmãos, aquele que tentou Adão e Eva pecar, nem tampouco ele, igreja, poderá e terá estes 3 atributos, porque estes atributos correspondem e equivalem a este Deus maravilhoso que está revestido de glória e de santidade. Quando João olhou, ele viu que os olhos dele estavam vermelhos como de fogo. E aí nós podemos entender que Jesus, ele tem a onisciência de todas as coisas. Isso quer dizer que quando você pedir a Deus: Senhor Jesus, me faça na minha mente ter a visão do Senhor glorificado como João teve. Toma cuidado, meu irmão, faça com muito temor e tremor esta oração, e peça para o Senhor vir na sua mente com esta visão, com esta imagem na sua mente, porque Ele, tendo a onisciência, a onipresença e a onipotência, Ele vai sondar os nossos corações, Ele vai ver tudo que está oculto na nossa vida, Ele vai operar com poder, e operando Ele, quem poderá impedir a ação deste Deus? E Ele pode estar aqui, pode estar no Brasil, pode estar em Portugal, aonde nós pedimos o favor dEle, Ele vai estar presente para poder operar. Isso quer dizer que não há limite para Jesus, não há limite para Deus. Ele é o Todo-Poderoso, aleluia. Não há limite para o Jesus da Igreja Aliança. Quem pode levantar a sua mão e agradecer a Ele, agradeça. Os olhos dele vê tudo, os olhos dele demonstram todo o seu poder, os olhos dele demonstram toda a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença. E aí ele teve uma outra visão. Quando ele olhou um pouquinho mais para baixo, ele olhou para os pés, e os pés de Jesus não estavam aqueles pés que muitos olham para eles e vê os pés um em cima do outro, com um cravo, com um pedaço, não é, de ferro passado no seu pé, e o sangue descendo aí. É a imagem que muitos têm de Jesus por aí, é a visão que muitos têm daquele Jesus do passado, uma visão de sofrimento, uma visão de sangue. Mas o meu Jesus vitorioso, vivo, poderoso, que está operando pela nossa vida, ainda está no controle de todas as coisas. Os seus pés são como latão reluzente, são como latão reluzente, aleluia. Isso quer nos dizer que nos pés de Jesus há todo o poder para continuar pisando sobre tudo aquilo que os nossos inimigos fazem contra a nossa vida. Ele tem poder de pisar nos nossos inimigos, e Ele deu poder para a igreja. O que está escrito em Marcos capítulo 15? Lá está dizendo: e pisarão nas serpentes, é autoridade, e nada acontecerá com vocês. Pisarão nas serpentes, tomarão alguma coisa mortífera, e o Senhor nos dará condição de nada acontecer conosco. Por quê? Porque Jesus tem nos seus pés a autoridade de pisar sobre a cabeça dos nossos inimigos. Quem nesta noite, quem nesta manhã, está meio escuro aqui, né? Quem nesta manhã gostaria de pisar na cabeça da serpente aqui nesta manhã? Levanta a sua mão e diga assim: em Jesus, eu tenho autoridade, espiritualmente dizendo, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, no nome de Jesus. Quem crê nisso, receba autoridade nesta manhã, receba autoridade nesta manhã, aleluia. Irmãos, do versículo, guarda disso para você, 14 ao versículo de número 16, é a visão que nós precisamos de ter de Jesus. A visão de graça, sim, mas é a visão que João teve.
Ele virá um dia, e quando ele for vir, essa visão deste Jesus vitorioso que você e eu estamos tendo aqui, dessas entrelinhas de João, imagina, venha você e eu, olha aqui para mim por favor, que visão maravilhosa deve ter sido esta visão, irmão. Estes versículos 14 ao 16 nos mostra a visão de um Jesus que vai vir como juiz. Naquele dia, os pés de Jesus não vão sair mais sangue. Naquele dia não vai ter cravo cravejando o pé de Jesus. Naquele dia não tem mais coroinha de espinho para poder menosprezar o meu Jesus. Naquele dia não tem pedaço de caniço de pau. Naquele dia tem um cetro de ferro na mão de Jesus. Naquele dia tem uma veste sacerdotal vestindo a Jesus e mostrando que ele é santo. Naqueles dias os olhos dele são como chamas de fogo. Naqueles dias vai sair da boca dele a autoridade que ele tem, uma afiada espada de 2 gumes, como diz, da boca de Jesus, lá está falando, saía, aleluia, uma voz como a voz de muitos louvores. Isso quer dizer, meu irmão, que você e eu, querendo ou não, dando a ele, pastor, louvor ou não, naquele dia, a própria palavra que sair da boca de Jesus, todos vão ver que são palavras de louvor por aquilo que ele já fez dos séculos, da boca de Jesus. Por mais que ele vai julgar como juiz, mas a boca dele, está escrito aí, pode ler aí comigo, da boca dele saíam palavras que foram palavras como palavras de louvor. Naquele dia ninguém vai se justificar diante dele, porque as palavras de Jesus já vão justificar que ele é o alfa, que ele é o ômega, que ele é o princípio, que ele é o fim, que ele é o todo poderoso, aleluia. Ele vira para João e ele fala assim: eu fui morto, mas eu renasci do meio dos mortos, eu revivi do meio dos mortos. Está no versículo de número, queridos e amados irmãos, está no versículo de número, deixa eu olhar o versículo aqui, de número 17, aleluia. Não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o que vivo. 18, fui morto, mas estou vivo para todos sempre. Eu tenho as chaves da morte e a chave do inferno, aleluia. É a visão do Jesus da igreja aliança. Meu conselho a você: fique mais firme do que nunca na presença do Senhor. Meu conselho a você: se una ao seu irmão, ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, ao pastor, às irmãs, aos jovens, às crianças. Unamos em unanimidade, queridos, para que a obra do Senhor seja feita, porque o dia do Senhor virá e ele não tardará. E quando ele for vir, esta visão se cumprirá na íntegra. Jesus vai vir como juiz, e as nações vão ter que entender que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Mas enquanto isso, a igreja vai glorificando esse Jesus que está vivo pelos séculos dos séculos. Começa a terminar a minha mensagem, que diz que quando João olhou para a mão direita, João teve uma outra visão. Ele viu aqui na mão direita 7 estrelas na mão direita. Isso está nos mostrando que as pessoas tentam interpretar a simbologia, a tipologia aqui, é que na mão de Jesus estavam todos os líderes das igrejas da Ásia Menor. Meu irmão, não se preocupe, faça com excelência a obra do Senhor, porque o Senhor tem cada um de nós na sua mão. O Senhor tem cada um de nós nos seus cuidados. O Senhor cuida de nós, mas Ele também nos castiga, porque Ele nos ama. Isso diz a palavra de Deus. O pai disciplina o filho que ama. Não se preocupe, se o Senhor te dá uma varadinha, me dê uma varadinha, vamos ficar firme, porque aquele que dá varada, Ele passa do olho para poder também curar. Mas tem uma coisa: estamos na mão dele, e se Deus é por nós, quem pode completar? Se Deus é por nós, para terminar, se Deus é por nós, então fica tranquilo, meu irmão,
Ministério é até quem passa o veco na igreja. Tem até um hino da Rosa Nascimento que fala isso. Ministério é quem limpa banheiro da igreja. Ministério é quem prega, quem toca. Ministério é quem conserta uma cadeira. E ministério é quem intercede. Ministério é quem manda um texto cuidando, preocupando com o irmão. Ministério, meu irmão, não importa quem dizima, quem oferta. É quem faz a obra, quem visita. Esse é o ministério. O ministério está aí. Ele é como se fosse uma, podemos dizer assim, uma árvore com vários galhos. Qual é o galho que você quer que o Senhor faça ele frutificar? Seja o galho, porque você é uma estrela que está na mão do Senhor, e Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de mim. Vai dar glória da igreja. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí quando João terminou aquela visão, antes de ouvir a voz do Senhor, ele voltou e olhou para o rosto de Jesus de novo. E quando ele olhou para o rosto deste homem chamado Jesus, o rosto de Jesus, diz aqui o texto, ele brilhava mais do que o sol. Ele resplandecia mais do que o sol. Isso quer dizer, meu irmão, falando da gloriosa vinda do Senhor, a vinda de Deus será muito mais poderosa do que o calor flamejante do sol. Ninguém pode descer, ninguém pode conter, ninguém pode retardar quando o sol quer brilhar, quer escaldar, quando o sol quer castigar alguma coisa, alguma plantação. Você tenta se esconder, mas até na sombra o sol, ele vai mostrar o seu poder, o seu calor. Naquele dia Jesus virá com seu rosto brilhando como o sol, e ninguém vai impedir ele manifestar em glória nas nuvens. Te prepara, a igreja Aliança, Jesus está às portas, ele vai voltar, e quando ele voltar, não tem mais graça, não tem mais misericórdia, não tem mais amor, é vara de ferro para julgar as ações, e que nós estejamos lá na glória com ele. Dá uma salva de palmas para ele, porque nós queremos estar na glória com ele. Terminando, pode acreditar e confiar, ele está glorificado agora. Não tem mais visão de um Jesus sofrido. Eu agradeço a Deus. Celebramos uma vez por mês, glória a Deus por isso. Momento de você ficar triste mesmo, chorar, pedir perdão dos seus pecados. Faça isso mesmo, não falte a Santa Ceia não, que você está perdendo. Porque senão você vai acumulando, né? Falta não, tem que ser todo dia pedindo perdão. Mas na Santa Ceia, a chibata come. Porque querendo ou não, talvez o pastor não exorta aqui, mas quando você pega o pão e o cálice, você vê que o peso de ser cristão não é fácil, não é tomar e beber de qualquer maneira. O negócio é arrochado, mas tem um fruto de vitória. Ainda bem que é uma vez só por mês, irmãos, lembrando um Jesus sofredor, porque os outros 29 dias é lembrando um Jesus que não tem principado, não tem potestade, não tem poderes, não tem dominadores, não tem morte, não tem ninguém nesta terra, não tem Obama, não tem nenhum tipo de religião carrasca, sanguinária, que nós foi falado aqui nesta manhã. Não tem nada que pode impedir Jesus de agir na sua vida. E nesta manhã, meu irmão, eu quero fazer uma oração com você, e nós vamos colocar agora tudo na mão deste Jesus glorioso. Vamos pedir a Ele: Senhor, não me deixa nas minhas aflições lembrar do Senhor na tua aflição. Senhor, na minha aflição me faz lembrar e ver que o Senhor é sacerdote, que o Senhor é juiz, que o Senhor é vitorioso, que nas tuas mãos tem a vitória para a minha vida. Versículo 17, encerrando o sermão, quando João está caído, arrebatado, tendo uma visão, não é, de êxtase dessa glória deste Jesus. Quando vi, olha aí, caí como morto nos meus pés, porém ele pegou-me com a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o que vivo. Aí ele fez João lembrar lá daquela visão passada. Eu fui morto, realmente. Nós não vamos esquecer, irmão. Ele foi morto. Eu fui morto. Mas olha a visão, João. Olha para mim, João. Eu estou vivo para todo sempre. Aleluia. Eu tenho as chaves da morte, e eu tenho as chaves do inferno.
Igreja Aliança, nessa voz calma que eu estou falando aqui. Por que a gente anda tão queixoso no nosso dia a dia? Será que Deus, Jesus, é limitado nas suas ações? Será que Ele é tão pequenininho? Será que Jesus tem que ser visto só no seu sofrimento? Se você declara tanto que você pode todas as coisas naquele que fortalece, por que você não deixa Deus te mostrar a visão desse Jesus vencedor, desse Jesus glorificado? Eu quero orar com você agora. Você vai pôr sobre os seus pés, pedindo a Deus que você, a partir de hoje, pare de ficar lamuriando os problemas que você tem. Ele já conquistou tudo no seu lugar. Não existe igreja perdedora, não existe igreja pequena, igreja fraca. A instituição que Jesus fundou é uma instituição firmada na rocha. Ele é a rocha, aleluia. A igreja vitoriosa, ele diz assim: e as portas do inferno contra a eclesia, a minha igreja, daqueles que são chamados para fora, mas para dentro da minha comunhão, jamais as portas do inferno prevalecerão, aleluia. E ele virando para Pedro, ele fala assim: Pedro, eu dou para vocês agora uma chave. Está lá no capítulo 16 de Mateus. Tudo que vocês, Pedro, ligarem aqui na terra é igual a chave. Ligou lá. Tudo que vocês desligarem aqui na terra, lá no céu também será desligado. Porque é um canal, irmão. A igreja e o trono de Deus é um canal. Pense vocês, a igreja está aqui, só uns que são abençoados, outros não, porque não entenderam quem é o Jesus agora que estava na glória. Quem é o Jesus que está aqui operando no nosso meio. Se nós entendêssemos que não tem morte para Jesus, que não tem enfermidade para Jesus, que não tem problema para Jesus, que não tem principado, não tem potestade, que não tem demônio, que não tem nem o meu próprio Satanás, nem Obama, nem nada para Jesus maior que ele, nós iríamos entender que o nosso lugar, como ele falou. Você acabou de ouvir mais uma mensagem pregada pelo pastor Sandro Benguinami. Para contatos, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenascer@hotmail.com. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e até a próxima mensagem.